Ok, então, boa noite, galera, como estão vocês? Espero que vocês tenham um bom feriado de Páscoa, dentro da medida do possível, né? Mas agora a gente vai voltar às aulas e como a gente já concluiu nossas revisões, vamos avançar em assuntos dentro da nossa programação, falando hoje sobre os elementos da marca, né? Lembrando a vocês alguns, algumas orientações que a coordenação passou para a gente. Cada aula que a gente tem apresentado para vocês, entregue para vocês, tem uma atividade correspondente para vocês estudarem, se aprofundarem. E essa atividade elas valem tanto a frequência, a participação de vocês, como elas compõem até 3 pontos da nota. E a nossa prova ela vai ser feita aqui também por ambiente digital, com 7 questões fechadas, valendo até 7 pontos completando esse assunto. Deixa eu ver. Então é interessante que vocês usem os questionários para estudar, mas sobretudo também para mostrar para a gente que vocês estão tendo acesso ao conteúdo, estão participando. Lembrem também sempre de deixar um feedback de vocês, de falar para a gente sobre o que vocês estão entendendo, o que vocês não entendem, quais são as dúvidas, quais são as curiosidades, os exemplos que vocês querem dar, debater. Isso é importante para a gente tornar a aula mais dinâmica, ok? Lembrando que a gente já falou aqui sobre o conceito de branding, da importância do branding hoje para o marketing, né? Já apresentamos para vocês a noção central de brand equity, que é um modelo teórico para a gente pensar a construção de marcas fortes. Avançamos aí sobre posicionamento de marcas e a noção de valor de marca, que são estratégia e conceito central dentro dessa lógica. E hoje a gente fala sobre os elementos da marca. Ok? Lembrando a vocês que os elementos da marca são exatamente aqueles elementos que nos ajudam a compor uma identificação do que é uma marca e aquilo que pode ser protegido legalmente para distinguir uma marca de outras competidoras do mercado. Então fazem parte dessa lógica dos elementos da marca o nome, o próprio nome da marca, como a gente já imagina, a sua logo, ou seja, o conjunto de elementos e nome que compõem essa identidade visual. Mas a gente acrescenta aí também símbolos que muitas vezes são apresentados separadamente, né? Então lembram do tracinho lá da Nike ou qualquer outro elemento visual, o íconezinho do Instagram, são símbolos. E eles complementam muitas vezes a logomarca ou são utilizadas sozinhas como abreviaturas. E a gente inclui aí alguns outros elementos de identificação, como o domínio da internet, hoje extremamente importante pela relevância da presença digital, do ambiente digital, de marcas, pessoas, enfim, pela nossa experiência hoje ser baseada nesses espaços de fluxo. Personagens que algumas marcas adotam como um símbolo específico e distinto que ajuda a criar uma simpatia, uma aproximação da marca. Então imaginem aí todas aquelas marcas que possuem personagens que complementam ela, sejam eles inanimados, fictícios, né, como o tigre lá do Salgadinho, ou um personagem real, como o garoto propaganda do desodorante Old Spice, ou durante muito tempo o garoto da Bombril, né? A gente ainda tem os slogans, são aquelas frases de efeito, muitas vezes acompanham a marca, né? Tomou Doril, a dor sumiu, e aí a gente acaba reforçando uma lembrança. Os jingles
são slogans musicados. Quem não lembra da Pipoca com Guaraná? Os mais novinhos dessa turma provavelmente não, mas a gente tem ali na frente, num slide mais adiante, o linkzinho para poder ouvir e descobrir que a gente já cantou muito esse tipo de coisa. E as embalagens completam esse conjunto de elementos da marca, do qual a gente vai lidar e falar mais especificamente hoje, ok? Bom, esses elementos da marca que a gente se apresentou para vocês, eles têm funções dentro da lógica do Brand Equity. A primeira é de aumentar a lembrança da marca, né? Ou seja, a gente tende a lembrar de vários dos valores emocionais e funcionais dos quais a gente sempre se refere à medida que a gente enxerga desses aspectos, a gente ouve um jingle ou a gente vê a marca ou parte dessa marca, algum desses elementos. Essa visualização auxilia também, facilita também a gente a formar essas associações, né? Então a gente de repente vê um elemento dessa marca, lembra da marca por completo e tende a lembrar também das características, né, funcionais e emocionais que estão envolvidas num conjunto, né, do trabalho de marketing para a construção dessa marca. Bem, então isso por fim acaba ajudando a provocar, né, aqueles sentimentos e julgamentos que a gente mencionou estão dentro de um padrão de evolução, né, daquele modelo de Brand Equity, ou seja, fazem parte aí do feedback, da percepção dos consumidores quanto a essa relação e essa experiência que eles possuem com a marca e o feedback, o retorno, né, que eles manifestam de volta nessa relação interativa. Então a ideia da gente é falar um pouco sobre cada uma dessas marcas, começando antes de falar desses elementos, falar sobre alguns critérios que a gente deve adotar ou que se recomenda serem adotados na nossa tomada de decisão, né, de composição dessas características, de criação dessas características a serem utilizadas dentro do nosso planejamento de marca. Bom, são 6 critérios que a gente adota para definição e escolha da composição desses elementos de marca. Os 3 primeiros têm muito a ver com a significação daquilo que a gente pretende trabalhar como objetivo, missão, visão, né? Ou seja, quando a gente procura construir a essência da marca, né? O primeiro deles é a memorabilidade, ou seja, buscar construir o nome ou adotar elementos que sejam de fácil reconhecimento, que gerem uma fácil lembrança, né, daquilo que a marca é, do que ela representa, qual é o segmento que ela se posiciona, né? Como, por exemplo, eu botei ali o desenho da Oi. Oi é um nome fácil, é um nome que é mais tranquilo de lembrar e a gente acaba reconhecendo em vários lugares onde é utilizado, com diferentes formatos ou uso de cores, mas a identidade visual, o formatinho das fontes, o jeito ali de se apresentar acaba sendo de um fácil reconhecimento e também da lembrança. O segundo critério é o critério de significação, né? É importante que a gente escolha, além dos nomes fáceis de serem lembrados, muitas marcas adotam critérios de nomes que geram algum tipo de significância, ou seja, que remetem mais diretamente a um significado. Ou descritivo, ou seja, daquilo que é um benefício ou uma característica ou
ou segmento em que atua aquela marca, ou persuasivo, defendendo ou enfatizando benefícios, né, daquilo que se faz. Então a gente poderia dizer que o próprio Oi, que eu botei de exemplozinho ali em cima, é um exemplo de descrição, né? O Oi a gente já lembra logo do atender o telefone da forma mais simples possível, então já tem um descritivo de que é uma companhia ou tem alguma significância, alguma aproximação com a ideia de comunicação, de simplicidade do Oi, né? Por outro lado, eu acabei colocando aqui a marca PagSeguro, que de alguma forma ela já remete a essa ideia de persuasão, porque pagamentos pela internet ainda hoje tocam nas pessoas a questão da segurança e da credibilidade. A marca PagSeguro já apela diretamente para o benefício de fazer transações comerciais em rede, defendendo persuasivamente ou lembrando as pessoas de que esse é um modo do qual elas tendem a não correr muitos riscos. Um terceiro critério também remete à significação, remete à construção, né, dessa essência da marca, tem a ver com a atratividade. A gente já pensou em um nome fácil, ou seja, que é fácil de lembrança ou de reconhecimento, que tenha algum tipo de significação, que remeta, né, a descrição do serviço ou alguma característica do serviço. E o terceiro aspecto é a questão da atratividade, o nome ser atrativo, ser interessante. Né? E essa ideia do interessante pode remeter à lógica da diversão, por exemplo, o Oi é divertido, PagSeguro, ele não é tão divertido, mas ele tem um tom mais sério, isso torna interessante, uma vez que esse é um problema muito comum dentro da rede, essa insegurança nas transações comerciais. E aí a gente botou aqui no final a marquinha da Domino's Pizza. É divertido porque jogo, dominó, né? Uma outra lógica da atratividade é pensar que esses elementos, o nome da marca, o formato da marca, os símbolos utilizados, eles podem vir carregados de significâncias visuais e verbais, né? Então, a lógica do Domino's Pizza já remete à ideia do jogo, da brincadeira, da diversão, e aí já vem o dominozinho lá como um elemento da marca, e traz essa coisa de proporcionar um clima, um ambiente, né? E cria uma associação com vários outros elementos que podem ajudar a fortalecer essa, não só a lembrança, mas a imagem, né, de uma marca na mente dos consumidores. Bom, os outros 3 critérios a serem adotados na hora de compor ou de escolher ou de definir os elementos da marca, eles têm um aspecto mais funcional. O primeiro, o da transferibilidade, né, remete a gente à ideia de que uma marca ela pode ser criada ou deve ser pensada, os elementos adotados por ela devem considerar a possibilidade de uma extensão de linha, ou seja, a marca ser utilizada para vários produtos, né, ou mesmo a amplitude desse mercado sendo levado para vários outros países ou culturas geográficas. O que a gente pode dizer sobre isso? Então, algumas marcas acabam se limitando em estabelecer uma categoria de produtos, como, por exemplo, suco isso ou suco aquilo, tende a limitar essa marca à produção de sucos. Né? Uma extensão de linhas para outros tipos de bebidas poderia soar estranho e confuso para o consumidor, e isso pode atrapalhar a construção da marca. Por outro lado, a escolha dos nomes também pode ajudar ou não quando um produto pode ser levado para diferentes outros países. Então, a gente vê que o nome Oi lá que a gente
a, usou a marca Oi que a gente usou